Olá, pessoal! Estou hoje novamente aqui nos estúdios do Clube Casa Design com mais um episódio do podcast Ecos da Arquitetura. Eu sou Carla Pimentel, arquiteta e designer, e diria que faço parte de uma geração X. E por fazer parte dessa geração X, hoje eu trouxe uma galera jovem para participar do meu podcast. Por quê? Eu quero saber o que esses jovens estão vivendo hoje e quais são os novos ecos da arquitetura. E nada mais, nada menos do que dois jovens talentosos, Mica Fugino, de Atibaia, do escritório Mica Fugino Arquitetura e Interiores, e também Vitor Romancini, do Estúdio Roma, lá de Jundiaí, um cara fantástico que deve ter muita história para contar, esse jovem. Bom, prazer em recebê-los, obrigada pelo convite de vocês dois, por estarem aqui, né, nesse podcast. E eu queria começar o episódio de hoje sabendo um pouco de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, né, o porquê que vocês estão na arquitetura, o que despertou essa profissão que é tão mágica e que é tão importante, né, para a humanidade, né? Porque arquiteto nasce arquiteto, não é verdade? Mica, vou começar com você, né? A gente já se conhece, sim, mas enfim, eu não sei a sua história. Sim. Me conta, como que despertou esse desejo pela arquitetura? Oi, eu sou a Mica Fugino, sou de Atibaia. Eu acho engraçado porque eu me lembro claramente quando eu era criança que eu falava que eu ia ser design de interiores. E não sei da onde que eu tirei isso. Não sabia nem o que fazia, eu acho. Eu falava assim que eu fazia uma prova para ir pro Japão e sempre tinha essa pergunta: o que você quer ser quando crescer? E aos 15 anos eu sempre falava que eu queria ser design de exteriores. E é um negócio que ficou na minha cabeça, porque naquela época eu não sabia o que fazia, né? E na época de escolher o que eu queria fazer mesmo, tinha a questão de afinidade e tinha uma questão toda histórica dentro de mim que falava, você vai fazer arquitetura. E até que eu fiquei entre engenharia química, acho. Química? Uhum. Olha só. Uhum. Porque foi uma coisa meio de afinidade com matérias. Sim. E uma questão de eu quero ser arquiteta. Eu quero mudar a vida das pessoas de alguma maneira. E aí eu lembro que eu falei, nossa, eu tinha me esquecido que eu falava que eu queria ser designer. Então eu falei, vou tentar, vou fazer arquitetura. Fiz a Unesp em Bauru. Fui morar lá 5 anos. E aí eu me desvinculei de Atibaia, né? Então, eu fui morar em Bauru, fiquei 5 anos lá. Minha maior experiência foi morar fora. Eu acho que foi o que mais me amadureceu, além... tudo bem, é uma faculdade pública, mas o que me amadureceu foi me virar lá com 18 anos, morando longe, querendo ou não, Bauru é longe de Atibaia, né? São quase 400 quilômetros. E essa foi, acho que, a maior experiência que me fez virar a chavinha, que eu preciso me virar. E quando você volta? Você se formou, voltou para Atibaia? Voltei para Atibaia. Uhum. Quantos anos você está no mercado? 5 anos. Tá vendo? É uma menina. 5 anos no mercado. Hoje eu tenho 28 anos. E eu lembro que quando eu voltei, eu me senti totalmente perdida. Perdida porque eu já não conhecia ninguém. Eu não estava no mercado. Eu estagiei em Bauru. Então, eu falava assim, o que eu vou fazer, né? Comecei a procurar, mandei para todos os lugares, senti o mercado de Atibaia extremamente fechado e tentei ir para São Paulo. Aí eu consegui um emprego em São Paulo, numa startup. Fiquei meio ano em São Paulo, morando, trabalhando lá. Por motivos maiores, eu tive que voltar para Atibaia. E aí que foi a saga, procurar emprego, trabalhei um pouco na Destro e depois me achei na construtora. Fiquei 2 anos trabalhando na construtora. Que foi o que me abriu caminho, assim, de diversas maneiras. Porque foi aí que eu senti mesmo que era arquitetura. Porque eu vi o lado construtivo, vi o lado do projeto. E hoje, a arquiteta que eu sou, eu acho que vem muito disso. Quando você fala da construtora, é aquilo que eu sempre falo, né? O arquiteto, se ele não tem o conhecimento da obra, eu acho que, assim, não é que não é um bom arquiteto, mas não é completo. Sim. Né? Quando você fala, eu
eu me vejo porque comigo aconteceu a mesma coisa. Desde criança, tinha o desejo de um dia ser arquiteta. E o meu primeiro estágio num escritório de arquitetura, ele era arquiteto, mas antes de ser arquiteto, ele foi pedreiro. Sim. É só. Então, isso foi, sabe, foi maravilhoso. Sim. Porque você consegue projetar com técnica, né? Realmente com propriedade de que aquele projeto, ele é viável, ele né? é executável, Ele né? é executável, exatamente. Uma bagagem bem grande que tá trazendo junto, né? Então isso é importante, né? Você saber do que pode acontecer numa obra. Então a obra, ela realmente, ela constrói o profissional, Sim. né? De fato. E aí você resolveu criar a sua carreira solo. E aí eu fiquei 2 anos lá, né? Peguei a pandemia, o começo da pandemia lá. Trabalhei um pouco de casa. E eu sempre peguei projetos por fora, né? Então, sempre procurei, igual a gente tava falando, né? De pegar projetos por fora. E na época da pandemia, foi aquela época que deu o boom da construção. Sim. Então, na época, eu via que o mercado tava aquecido. Eu falava assim, que eu me doava à construtora 110%. E eu sempre falei, eu acho que em qualquer coisa que eu fizer, qualquer lugar que eu estiver, seja pra mim, seja pros outros, eu vou ser essa pessoa que vai se doar 110, 150%. Por que não pra mim? Né? E eu não sei como, mas na época eu também fazia vasinhos de concreto. Comecei a empreender com vasinhos de concreto e vender com a minha irmã. Olha só. Minha irmã na época tava de licença maternidade. E foi a minha primeira, assim, grande experiência empreendendo. Você viu? Vaso de concreto. Já tinha uma Não é verdade? Uma total, ali, né? Então, aí eu falei, nossa, e aí eu ficava assim, nossa, tá dando tão certo. O medo de sair era muito grande, né? Porque você tá numa coisa fixa. Sim, pra é o novo, né? se aventurar. Sim. E eu pensava assim, se deu certo com os vasinhos, pelo menos se eu não tiver projeto no começo, eu vou ter os vasinhos. Eu falava assim pra mim, não, mas eu preciso tentar. Mas tudo tem que começar na vida. Tem que começar. Não é verdade? Aí eu falei, vou começar, vou tentar. Eu lembro que quando eu conversei com os meus pais, era bem difícil, assim, porque pra eles, né, é um casal que sempre morou no sítio, que sempre trabalhou braçal, sempre trabalhou na mesma coisa. Como assim você vai largar tudo e empreender, né? Então, eu falei, não, mas eu sinto que eu preciso, eu sinto que eu vou me doar, eu vou fazer acontecer, vai com medo mesmo, né? Porque medo e insegurança, eu acho que ainda mais sendo mulher nesse mercado, é bem complicado. Ainda tá? Você sente isso? Sinto porque... Ainda existe você, né, jovem, ainda no meio dos jovens... Sinto. Sente o machismo. Sinto assim, às vezes eu acho que não sei se é dentro da gente que tem isso. Tá, cultural. Ou se é cultural. Mas eu sinto, assim, principalmente chegando na obra, eu vou muito em obra. E como que são, né, a galera da obra, né, a equipe que tá lá, como que eles lidam com você? Qual é a tratativa? Como que é? Eu já tive, assim, com o pessoal de obra, eu me dou muito bem. Eu acho que, assim, o importante da mão de obra é você sempre trazer ele junto com você. Porque ele vai ser, querendo ou não, seu suporte. Você, se tiver alguma dúvida, a gente não sabe de tudo. A gente precisa deles. Então, a gente tem que estar junto com eles para perguntar sempre, olha, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Dá para fazer isso? Não dá? Então, são pessoas que a gente tem que estar próximo. Eu nunca tive problema, assim, com mão de obra. O que eu senti mais foram, às vezes, dos engenheiros que estão cuidando da obra, das pessoas, dos construtores, que aí já chegam com uma postura de que são melhores, de imposição. Mesmo, né? Então, isso é um negócio que a gente vai tratando, vai cuidando, né, para mostrar, viu, não, a gente tá junto nessa, né? A gente tem que estar junto para fazer acontecer, pelo cliente, por qualquer um. Então, eu acho que o que eu mais senti foram, sim, às vezes de pessoas mais velhas, engenheiros mais velhos, porque fala, nossa, o que essa menina tá fazendo aqui, né? Eu com essa carinha aqui, você é arquiteta? Eu sou, né? E no começo até com aquele medo de falar, eu sou arquiteta, né? Falava pra dentro, Falava assim, pra né? dentro, então eu sou arquiteta da obra. Então, assim, é um negócio que a gente tem que construir.
tem que, aos poucos, ir lidando. E a tratativa com o cliente? Que nem você falou do engenheiro, né, da construtora, enfim, dessas pessoas mais velhas. E com o cliente, o que você sente? Por ser uma jovem, né, por estar aí iniciando essa carreira de uma forma, inclusive, muito bonita, né? Numa carreira aí em forma exponencial. O que a relação com o cliente, como que você sente? Hoje, eu acho que eu consigo me posicionar melhor. Tá. Eu acho que isso vem tudo do amadurecimento. Eu lembro, assim, das minhas primeiras reuniões que eu ficava nervosa com o que eu vou falar, e se eu não souber, E assim, a gente vai aprendendo que a gente não sabe de tudo. Então, a gente tem que passar essa confiança, mas no começo, como passar essa confiança se nem você confia, assim? Isso é muito complicado. Uma boa pergunta, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai achando que sabe tudo, não é? Sai cru. Mas não sai, né? Mas sai não com essa sensação, não sai? Ai, tô formado. Eu Tô formado, sou arquiteto, agora. né? Sim. E quando vai pro mercado, fala, meu Deus, né? Não sei nada. Não sei nada, tenho Não muito sei que nada. aprender, né? Eu diria que eu estou há 29 anos, 30 no mercado. Gente, eu continuo aprendendo. A gente tá sempre aprendendo. Com certeza. Em Ainda mais tudo. hoje que tem internet e o cliente já vem sabendo muita coisa, então ele já vem com muita informação. Exatamente. Se a gente não tem ali um jogo de cintura para poder lidar com a informação que já tá vindo pra gente fica como não sabendo nada mesmo, né? A sensação é essa. E aproveitando esse gancho, Vitor, fala um pouquinho da sua trajetória também. Você estudou aonde? Como foi o começo de tudo isso? Olha, eu falo assim que eu também fui perceber um pouquinho mais tarde que eu sempre fiz parte da arquitetura, acho que foi ela que me escolheu mesmo, aquela coisa de nascer arquiteto, mas quando eu era muito criança eu brincava que eu queria ser geriatra, eu queria cuidar de velhinhos, eu falava. E aí minha mãe falava, nossa, que bacana, não sei o que, acho que por conta de ter muito contato com meus avós, com a minha família e tudo, então eu tinha muito essa situação. E aí quando eu comecei a fazer ensino médio, meus pais sempre incentivaram muito a estudar, a buscar conhecimento, a fazer coisas, porque eles já vinham de uma criação que já foram guiados a buscar um curso técnico, alguma coisa assim. E meu pai e minha mãe, eles me identificaram logo cedo de que quando eu desenhava, tipo, eu não fazia desenhos aleatórios, eram sempre desenhos muito mais geométricos, eu gostava muito de pintar, quando que legal. minha mãe colocou, viu esse lado mais artístico, ela me colocou com 10 anos de idade na aula de pintura, só tinha pessoas mais velhas, eu era o único novinho, literalmente, uma criança dentro do espaço. E aí, eu lembro que tanto que o primeiro quadro que eu pintei era uma flor, e eu falei, meu Deus, essa flor não acaba nunca de pintar. Aí ela falou assim, o que você quer, né, depois no segundo quadro? Aí eu fui lá e escolhi uma forma completamente geométrica, eram uns peixes, assim, todo geométrico. Aí meu pai foi buscando isso em mim, e aí eles começaram a comprar quadrinhos, eu pintava em casa, e eu fazia muito pinturas semelhantes ao Romero Brito na época, né, os gatinhos, que aí juntou Legal. coisas que eu gostava. E fui trazendo isso, e aí ele começou a ir direcionando, então ele começou a me colocar no curso, o primeiro curso que eu fiz, eu tava na 7ª série, antiga ainda, e eu comecei a fazer AutoCAD. Eu não sabia nem pra que servia AutoCAD. Eu não sabia nem pra que servia, mas meu pai falou assim, não, porque você provavelmente vai ser arquiteto, você vai ter alguma veia nesse sentido, porque a gente, né, já tava ali. E eu comecei a gostar. A brincar com o AutoCAD. A brincar com o AutoCAD. Só que na época era um AutoCAD que ainda era voltado para engenharia. Então desenhava porca no AutoCAD, né? Não desenhava arquitetura no CAD. Então era mais para conhecer a ferramenta. E aí em casa daí eu comecei a pegar, né, por conta dessa questão, pegar plantas, né, de empreendimentos. Que acho que quase todo arquiteto já fez isso, né? Pegava planta de empreendimento e eu começava a brincar com elas em casa. Eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz, eu olhei a planta do empreendimento e fiquei muito louco com aquela planta. Eu falei, gente, não cabe as coisas aqui. E eu era muito Já criança. era analítico. E aí eu redesenhei o projeto inteiro e eu nunca tinha tido contato de fato, assim, com a arquitetura. Nasceu arquiteto mesmo. E eu queria ser geriatra, que louco. E aí você foi pra faculdade? Exatamente. Daí eu fiz vários cursos, eu fiz design de interiores, fiz edificações antes de entrar edificações. antes de entrar na arquitetura.
Aí eu fiz arquitetura na Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. E que eu gostei muito, assim, foi muito prazerosa, porque os meus professores eram todos voltados para o lado mais artístico, que era uma veia que eu gostava bastante, Legal. Né? Então era um lado mais humanas da arquitetura. E aí quando eu me vi naquela situação, eu falei, não, gente, é isso. Só que junto com a faculdade eu comecei a trabalhar em lojas de planejados. Porque eu não sabia nada, eu cheguei em Jundiaí, bati na porta dos arquitetos que a gente conhecia, falei, gente, eu quero fazer arquitetura, antes de fazer, você tem um estágio, você tem alguma coisa? Ninguém abriu a porta. Eu cheguei a bater em 3 lugares, assim, de pessoas que eram até íntimas, porque minha mãe conhecia bastante gente na cidade, e nada, ninguém quis fazer nada, ninguém falou nada. Falei, então beleza, né? E foi aí que eu fui buscar, na verdade, tipo, aonde é que eu posso ter algum contato com design de interiores, arquitetura. E uma ponte foi uma das colegas da minha mãe, que ela tinha uma loja de planejados. Aí eu falei, ela falou assim, você consegue um emprego pro meu filho? Consigo. Eu não sabia nem mexer no Promob e tudo, mas ela me colocou lá. E abriu uma porta, assim, absurda pra mim, porque eu comecei eu nem atendia clientes, porque eu ficava mais como projetista, mas eu fui desenvolvendo esse lado um pouco mais pro interiores. E eu percebi que eu era apaixonado por aquilo. Falei, gente, eu saía de lá do começo ao fim, tipo, feliz, alegre. Motivado. E isso já... Exatamente. E saindo de lá, indo pra faculdade ainda, né? Você sabe que essa motivação é quando a gente descobre as nossas habilidades, né? Então, quando a gente tem o domínio dessa habilidade, ela nos traz prazer. Sim. Que é a felicidade. E é legal isso. Então, é aquele, né? Falei isso no episódio passado e falo agora de novo. Amor é quando a gente tem habilidade. É facilidade para fazer aquilo, né? Então, e eu percebo que a arquitetura, ela precisa também ser... Ela tem uma sinestesia muito forte. A gente tem que ter esse lado sinestésico também, exatamente. Né? Que é a percepção, enfim, essa... Né? Isso é algo... É uma coisa que não tá falada, você precisa sentir, né? Exatamente, é sentir. É isso mesmo. E aí você como foi para essa loja, foi para a faculdade, saiu, já foi para o seu escritório? Imagina, não. Eu ainda fiquei um bom tempo. Na verdade, como a Mica comentou, acho que a mudança para ela foi esse morar fora. Comigo eu fiquei muito próxima ainda dos pais, morando com os meus pais e tudo. Mas a minha mudança foi estar em lojas, né? Porque aí dessa loja eu pulei para mais umas outras 2 e teve uma que eu fiquei 7 anos lá. E esse contato com o cliente, você desenvolver para um cliente um projeto, porque em loja planejada você desenvolve um projeto que você não sabe se vai fechar, primeiro de tudo. E você tem que saber o que o cliente quer. Então, você tem que ter muito jogo de cintura, você atende diversos tipos de pessoas. Então, foi aquilo ali que mudou a minha forma de visualizar o que era arquitetura. Sim. Tanto que, na faculdade, eu tinha algumas facilidades em alguns momentos, justamente por ter tido esse contato com o público, né? De ter esse contato. Então, foi a minha virada de chave. Eu falo assim que foi... Assim, foi imprescindível para mim, para minha construção de quem eu sou hoje, ter esse contato, né? E uma coisa que eu gostei muito disso também foi pensar o inverso. Então, eu sempre pensei o design de interiores, a arquitetura invertida. Então, como que o cliente vai usar primeiro, para depois construir? E hoje a minha especialidade no escritório é pegar plantas logo que vão começar a subir na construção e modificar plantas pelo uso do cliente. Porque muitos ainda projetam a partir só do desenho, da arquitetura, do espaço, das medidas, e não pensam se vai caber um armário, não pensam se vai, como que a pessoa vai utilizar aquele espaço. Então eu comecei a inverter, tanto que eu falava para meus clientes, a primeira coisa que a gente vai fechar são os seus móveis. Ela falou, nossa, mas Vitor, e o revestimento, e eu não sei o quê? Eu falei, não, eu quero ter certeza de que você vai sentar num espaço confortável, de que você vai se sentir bem. Se faltar dinheiro, ou a gente precisar fazer algum remanejo nessa situação, a gente vai fazendo no restante, porque o seu visual final, eu quero que seja importante. Né? Você falando isso, me remete... Quando eu fiz faculdade, eu tinha uma grande amiga, e eu achava muito estranho a forma que ela projetava. Ela projetava a partir de uma fachada. A partir do externo. Estética. Estética. Tá vendo? Vocês já responderam. E eu falava, mas como que você vai chegar, a partir de uma fachada, chegar no interno? Não
não conseguia entender isso. Sim. E quando eu via ela fazendo o interno, eu falava, mas como? Porque é exatamente isso. Como que vai ser o quarto daquela pessoa, né? Como ela vai circular pela casa? Qual é o ambiente que ela deseja ficar? O ambiente que ela mais se identifica? Né? Então, realmente é isso. E outra, se você levar para o lado do ser humano, é o interno primeiro. Exatamente. É o que a gente sente, é o que a gente... Só que aí vem um outro lado, que é o que a gente mais vê. A gente vê o quê? Projetos que são somente visuais. Sim. Né? E a gente vê muito cliente buscando só o que é belo. Mas não sabe o contexto, né, daquele projeto, não sabe o quanto aquele projeto, para chegar se consegue chegar né, se ele é funcional, se ele é executável, se ele tem condição de ter aquele projeto, né? Então é muito mais profundo. Eu falo que é uma leitura interna primeiro. E muitas vezes o cliente se frustra porque ele não consegue atingir aquele resultado visual. É a mesma coisa. Eu quero ser igual àquela mulher magra, linda, maravilhosa, loira, de olhos claros. Mas peraí, eu sou loira porque eu tingi, mas eu não tenho olhos claros. Mas eu não sou magra, porque meu tipo não é magro. Sim. Né? Ela é alta, eu sou baixa. Então assim, não casa, né? Não casa. E isso é arquitetura, né? É a leitura do ser humano dentro daquele espaço. Sim. Né? Isso é legal, gostei, porque são poucas pessoas que eu escuto falar dessa forma como você está colocando. É muito interessante. Não, e até por ter tido muito contato até com outros profissionais, né, nas lojas, porque eu atendia muitos profissionais, então era exatamente isso. Eu acho que por isso que eu falo que foi muito importante, que eu fui construindo até o como eu não queria ser, na verdade, né? Não foi o como eu queria ser, mas foi eu não quero fazer isso, eu não quero dar naquela situação, eu quero dar essa assistência pro meu cliente, então isso me ajudou bastante. E aí eu trabalhei durante 10 anos em imóveis planejados e depois trabalhei mais 2 anos, só que eu sentia muita falta ainda, até chegar eu sempre pegando projetos por fora também, particulares, e também não sei como dava conta, mas dava, tava dando certo. E aí depois de um tempo, eu comecei a pensar, eu percebi que meus clientes eles chegavam até um limite, que é o que eu conhecia. Então, eu sempre me limitava à parte do planejados, à parte dos revestimentos, e aí aquela finalização não acontecia, não acontecia, exatamente. Falei, gente, o que pode acontecer? E aí foi numa troca, né, de lojas, eu fui para uma loja de imóveis soltos, onde mexe totalmente com essa parte de finalização de decoração. E aí que eu tive mais contato ainda com o público, e eu precisava desenvolver e fazer não só... a decoração, mas vender uma ideia para o cliente, né? Sim. Porque às vezes o cliente vinha atrás de um vaso, só que ele precisava de um sofá. E aí eu falava, gente, não tá precisando desse vaso. Como que a gente vai conseguir contornar essa situação? Porque o resto, se ele colocar esse vaso, vai continuar ruim, não tá bom. O problema não é o vaso, né? Exato, é o entorno. Eu sempre falo que às vezes não é o móvel que a gente tem problema, é o entorno que não tá casando, né? E aí foi nisso que foi construindo a minha forma de, inclusive... vender, vamos dizer assim, o estilo de arquitetura que eu projeto hoje, né? O estilo de interiores e essa forma mais orgânica do sentir antes da estética. A estética vai vir por consequência, mas tanto que na faculdade eu fiz uma iniciação científica que falava arquitetura de sensações. E aí era sempre voltado para sentir antes de ver qualquer outra função. Também é interessante isso que você falou, porque, de fato, né, a gente tem que ter a percepção. Porque nós, profissionais, né, da construção, a gente não vende um produto pronto. Não. A gente vende uma ideia, né? E eu acho que o maior desafio é vender uma ideia. Sim. Não tem onde tocar, né? E eu digo que o arquiteto que não é vendedor não consegue, ele se frustra, porque ele não vai atingir o objetivo que ele quer. Porque não é simplesmente fazer um bom projeto, mas é mostrar para o seu cliente, né, fazer a leitura, em primeiro lugar, que não existe briefing, perguntinhas que tragam essa solução. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, é avaliar. Mas porque às vezes o cliente nem sabe o que ele quer, né? Exatamente. Porque isso é comportamental. Sim.
né? Então você ter essa percepção de saber quem é seu cliente, o que ele deseja, porque é o que você falou, às vezes ele chega para um vaso, mas não é o vaso, e você conseguir fazer essa leitura, direcionar ele para um sofá, Sim. e fazer com que o sofá seja a peça que de fato é o que ele estava buscando, e que ele fique feliz com aquele sofá. E que o vaso é só um complemento. Que é só um Exatamente. complemento. Sim. Exatamente. É o último detalhezinho Sim. ali que vai fazer a diferença também. Né? Olha a responsabilidade, É olha o muito, trabalho, Uhum. não é? É. E aí? E o que vocês sentem? É muita responsabilidade, é muito trabalho. E o que vocês sentem no mercado com toda essa responsabilidade, com esse trabalho? Quando a gente fala de valorização do profissional e precificação. Qual é o grande, assim, o grande desafio nesse sentido, né? Eu acho que assim, é um trabalho muito longo, desde o primeiro contato com o cliente. Porque não é você, é o primeiro contato por mensagem, às vezes é a primeira reunião, quero conhecer seu escritório, vou fazer o projeto, mas assim, é um contato que dura anos, né, dependendo do projeto. Então, é um trabalho que não é só o valor de você entregar um projeto executivo, de você desenhar uma planta ou fazer um 3D e simplesmente entregar. É um trabalho que vai até a finalização. É difícil mostrar para o cliente todo esse trabalho. E quando ele chega para você e fala assim, nossa, mas olha, eu fui lá num outro escritório e custa tanto o projeto. Eu fui lá no Pinterest, eu fui, enfim, já tenho tudo na cabeça. Já tô com tudo na cabeça. É fácil, é simples. É só preciso que desenhe. Então, só preciso que desenhe. Isso. Como você lidar com essa situação? Como você se posiciona num caso desse? Hoje em dia, eu consigo me posicionar. Até chegar nisso, é um longo caminho, né? Mas hoje em dia eu falo, olha, o meu serviço é desse jeito, o valor é desse valor, por conta disso, 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 e é isso. O que eu posso fazer, às vezes, é melhorar a forma de pagamento, mas o valor do trabalho, que envolve todo o escritório, é esse. Não tem como eu mexer, melhorar, assim, é diminuir o trabalho do outro. Então, é explicar, e assim, se a pessoa falar, não vou pagar... Paciência, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre com pessoas que valorizem nosso trabalho. Porque uma vez que você fala, não, tudo bem, eu te dou desconto, ou a gente faz o que for melhor pra você. Aí ela naquele momento, você já se... Tá se precificando. Você tá deixando o cliente te precificar. E aquele cliente que procura e fala... às vezes por WhatsApp, né? Oi, eu tenho uma casa, ou eu tenho um terreno, ou eu preciso de um projeto. Qual o valor? Qual o valor? E passa uma proposta. Qual o valor do metro quadrado? Como que você lidar com isso? Porque você não conhece a pessoa, né? Sim. Não teve esse papo que a gente tá tendo aqui, né? Porque a gente tem que sentir. Sim. Exatamente. Né? Tem que dar, né? Tem que bater, o santo tem que bater. Tem que bater o santo, né? Tem que exatamente bater. isso. Então, isso é importante. Isso é importante. E quando acontece isso, como que você se posiciona? Eu geralmente falo, vamos marcar uma reunião aqui no escritório, se você quiser conhecer meu trabalho, como que funciona. Ou, dependendo, se for, no caso, uma reforma, né? Que é um lugar que você tem que ver, pra ver o que tem que ser feito, a gente marca uma visita. Mas tem que ser assim, porque... Senão, é o que a gente falou de perfil de pessoas, né? E eu tava falando com a Carla do Instagram. Hoje é uma ferramenta que as pessoas vão te conhecer por lá. Elas vão te... A identificação. Ela identificação, tem um contato se conectar. Já, né? Então, hoje não mais, lógico, muito vem da indicação, mas a primeira coisa que a pessoa vai fazer é te procurar na internet. Então, ou para uma validação, pelo menos, ela vai te procurar na internet. Ela vai te procurar. Então, eu acho que assim, hoje, o perfil de pessoa que vem atrás, vem procurar, é porque se identificou com você, com o seu estilo de projeto. E são esses clientes que geralmente dão mais certo, né? São os que você já sabe que o santo bateu só por eles terem sentido você e gostado da pessoa que você é, né? Ele já fez a pesquisa dele, ele já estava embasado, vamos dizer assim, de que
metade do caminho já tá traçado ali pelo fato de já ter tido uma conexão com o seu trabalho, com a forma como você apresenta, com a forma como você se comunica, né? Então o Instagram ajuda nesse sentido mesmo. E você, como que você lidar com essa situação também? Olha, assim, com relação a cliente, a ter essa imposição, eu falei que as lojas ajudaram muito justamente por conta disso, né? Então, acho que eu sempre consegui me posicionar para o cliente. Lógico que no começo a gente não tem todas as ferramentas para a gente conseguir trazer isso para o cliente de uma forma que você abrace todas as possibilidades que ele tem na cabeça. Porque o cliente, lógico, ele vai buscando referência, alguém comenta, a vizinha fala, alguma coisa do tipo. Sim. Então ele vai munindo de informações. Mas para ele não deu certo, para isso. Então até você construir isso realmente leva um tempo. Sim. Mas na hora que a gente encaixa todas essas situações, a gente tem resposta para praticamente tudo do que ele vem contra, né, alguma imposição. E eu sempre falo dentro do estúdio, até com as meninas que trabalham comigo, que a gente precisa mostrar que nós sabemos do que a gente está falando. Sim. Então, a gente precisa ter uma voz importante. E eu nunca falo que está errado para o meu cliente. Eu mostro o outro caminho. Então, ele quer isso daqui, mas, poxa, a gente tem um braço de possibilidades aqui que a gente pode apresentar para ele. Então, vamos justificar a nossa visão dentro do espaço, lógico, pensando no que ele quer, e a partir disso, a gente discute, né? Então eu falo para o meu cliente desde o primeiro contato, assim, a gente vai trabalhar em cima das suas ideias, mas vamos... você me contratou para eu te trazer ideias diferentes também, senão você faria sozinha. Sim. Então, eu acho que ter essa imposição e a gente conseguir falar do que é verdade, né? Do que é do projeto que a gente está planejando mesmo. As inspirações, né? Assim, eu gostaria de saber um pouco o que cada... em quem você se inspira e também a busca de informações... Como que é o cotidiano nesse sentido para que você consiga cada vez mais conquistar esse espaço, deixar, né, fortalecer a profissão, né, você como profissional? O que vocês buscam, né, as inspirações e as buscas? Me conta um pouquinho sobre isso, Mica. Eu acho que assim, a gente é moldado, né, na faculdade... de um jeito que a gente tem aqueles expoentes, né? O Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, um mais recente, o Big. Esse é fera. Bem recente, né? Mas assim, no escritório, ou pelo menos que eu me identifico, e que eu tento trazer bastante isso pro escritório, e eu acho que se aproxima muito mais da minha realidade... Gosto muito de escritórios mais jovens que têm uma pegada de materialidade diferente. Porque, por exemplo, a gente vê muita ideia e às vezes é muito mais do mesmo, né? A gente vê diversos tipos de painéis, portas mimetizadas usadas. Sim, são coisas que estão na moda e que vão sendo sempre usadas e até cansar. O copia e cola. Isso. E aí eu tento sempre, por exemplo... Super Limão é um estúdio, daqui de São Paulo, que eu gosto bastante. Eles trabalham com essa materialidade diferente. Cada projeto tem a sua identidade? Tem a sua identidade, né? Então, eu gosto bastante disso. Qualquer outra que eu tava na cabeça, Super Limão, estúdio... Agora eu não tô lembrando o nome. Mas, assim, são alguns escritórios daqui de São Paulo que tem uma pegada diferente em relação à materialidade, em relação a estilo. Eles tentam sempre inovar no modo de utilizar. E eu acho que isso faz muita difera, porque é muito fácil a gente pegar no Pinterest as referências. Exatamente. Lógico que a gente se inspira. E tentar aplicar, né? A gente se inspira, sim. Eu acho que
É muito difícil um arquiteto chegar e falar, nossa, eu não uso Pinterest. Ou um designer, porque lá tem as referências. Não tem como. Não tem como, né? Até porque quando a gente... coisa que alguém já pensou, né? Alguém já pensou, a gente acha muita coisa lá. Se você não sair do seu mundinho, você não vai saber o que é o mundão. Sim. Né? Acaba fazendo mais do mesmo. Mais do O mesmo. mundo inspira. Isso não é... Isso é natural do ser humano, né? Ele tem que ter referências, né? Exato. Quando você fala, né, você cita esses escritórios que te inspiram e tudo mais, tem um outro lado que sempre faz parte de um projeto, que é o que mais pega, é o budget. Sim. Né? Há um tempo atrás, veio um projeto na minha mão para fazer um orçamento de um profissional, e lá estava uma porta externa ripada, de madeira. Então, se você pensa, pela lógica, uma porta externa ripada, peraí, se é porta externa, ela passa por intempéries, sol, chuva, então tem que ser o quê? Madeira maciça, né? Você tem que ter uma composição de madeira, não pode ser uma madeira, né? Um laminado. Para fazer um ripado numa porta dessa, dá? Se não for no laminado? Aí você vê que é um projeto que não é um projeto arrojado, é um projeto, uma classe, assim, tá buscando um conforto. Aí a solução foi ripas de alumínio. Mas aí o cliente falou assim, 350 quilos de alumínio, eu não tenho dinheiro para comprar essa porta. Por que eu tô citando isso? Você pensa nisso, você dá essa opção para o seu cliente, porque a porta é linda. Sim. Mas será que ela é viável para aquele projeto, para aquela pessoa? Você explicou para aquela pessoa qual vai ser o custo daquela porta? Você está levando conforto? Você está levando praticidade? O que você está oferecendo para o seu cliente? Né? Você está oferecendo para o seu cliente a possibilidade dele chegar até o final dessa obra e ficar feliz com você? Porque arquitetura é assim, né? Você se apaixona, você cria uma relação, cria uma expectativa uma também. expectativa durante um tempo, só que no fim tem a separação. Não tem ninguém que não se separe, principalmente quem está envolvido em obra, né? Por causa de tantos problemas no processo. E a culpa sempre é de quem? É do profissional, né? Mas de uma certa forma é também. Eu diria que 50% porque tem que orientar. Se você orientou e ainda teve problemas, pelo menos você fala, pelo menos eu fiz a minha parte como profissional. Eu sempre falo que cada um tem sua especialidade, né? Em todas as áreas, até médico, cada um tem sua especialidade. E a nossa tá de guiar o cliente realmente nessa busca, com tanto de estética, funcionalidade, quanto de valores. Então também tá na nossa responsabilidade de conseguir guiar ele, né? E como é o mercado hoje com relação a isso, em termos de... a gente tá falando de uma geração de jovens, que são, né, os novos consumidores. É um jovem que o valor não é mais tanto a casa, né? Porque hoje existem muitos nômades, né? Que estão aí aparecendo, a forma de trabalhar é diferente, enfim, é outro perfil de construção hoje. Exatamente. Né? E móveis mais duráveis, eles não querem ficar trocando, né? Como se troca de roupa, nem a roupa, né? Exatamente. Até a roupa, hoje você reaproveita, pinta um tênis, né? Você dá uma cara nova, né? Você tem que ter essa criatividade, exatamente. Como que é lidar, né, com os egos? Será que ainda tem egos com esse novo consumidor, ou se ele realmente está inserido nos ecos? Como que é lidar com o budget e com a criação para esse público de hoje? Olha, eu acho que é muito do posicionamento que a gente coloca também, né? Se a gente deixa as coisas muito abertas, eu acho que realmente fica um pouco complicado de a gente conseguir trazer a expectativa do cliente para a realidade, às vezes, que ele tem. Mas acho que quando a gente consegue ir posicionando e mostrando, eu acho que é diferente. No escritório, eu desenvolvi um método que eu chamo de Sweet Living, que a gente pensa na sensação
e a gente buscar esse caminho para chegar nesse resultado final. Então, eu sempre falo que a gente vai projetar a partir do ideal do cliente, e eu falo para ele, ó, o projeto tá no meio, tá na sua mão, se você quer aumentar ou se você quer reduzir essa situação. Porque possibilidade a gente tem diversas, materiais a gente tem muita coisa. E até comentando sobre essa questão de se inspirar, né? Eu falo assim que a maior inspiração que eu tenho hoje é o meu próprio cliente. É a história que ele tem pra me contar. Sim. Porque, gente, eu falo assim, eu tenho um empreendimento em Jundiaí que eu faço diversas casas. E elas são casas modelos, são 5 modelos de casa. E às vezes a gente pega 4, 5 casas idênticas por fora, que não pode fazer alteração, e a mesma planta. Sim. Então, é engraçado como eu consigo trazer uma personalidade para cada uma dessas casas. Por quê? Porque eu me inspirei no meu cliente, na história que ele tem para me contar. A pessoa que vai morar lá é diferente, Exato. Né? Então eu falo, gente, não tem como. Eles buscam, olham no Instagram, trazem referências, mas às vezes eu falo assim, ok, a gente tem essa referência para se referenciar, não para copiar. Sim. Falei assim, então, o que você me mostrou aqui não é o que você vai ver no seu projeto. Porque senão eu estaria copiando. Então eu acho que a gente vai buscando esse caminho para tentar trazer essa personalidade para o cliente e no final das contas ele se sente bem. Porque ele se sentindo bem dentro do espaço dele, ele vai indicar, a gente vai se manter, não vai ter esse rompimento, não vai ter essa separação. Então tem clientes, até por ser cidade de interior, tem clientes que a gente faz pra todo mundo. Eu fiz pra ele, pra sogra, pra mãe, pra filha. Então a gente não sai mais da família, né? É gostoso isso. E quando vocês deparam com um cliente que não sabe o que quer? Ah, tem bastante. Tem bastante. É o cliente que chega com 1 milhão de ideias, 1 milhão de imagens, né? Eu acho que ele gosta um pouco de tudo, né? Mas eu acho que isso é um estudo, é uma responsabilidade nossa de entender ele, por mais que ele nem ele saiba o que quer, Entre o nosso lado psicólogo. Entre o nosso lado... Nossa, eu falo que arquiteto é psicólogo. Tem cliente que, às vezes, eles só precisam dessa atenção. Exatamente. Dessa conversa, pra ele saber o que quer. Então, eu acho que vai muito de conversa. Vai muito de, você gosta disso? Eu acho que vai de procurar referências. Às vezes, eles vêm com umas referências... mas o que realmente você gostou disso? Porque às vezes não é a imagem toda, né? Então, é um pedaço detalhe, né? É um detalhe daquilo. Exatamente. E aí você vai montando. Uma referência que o banheiro era inteiro amarelo. E aí eu falei assim, essa pessoa gosta de amarelo. Só que eu pergunto também, né? O que você gostou dessa referência? Não era do amarelo. Ela falou assim, é da bancada ali embaixo. Eu falei, gente, ainda bem que a gente pergunta. Porque senão eu ia fazer um banheiro amarelo. Porque era o que tava mais escancarado. Mas a gente tem que buscar realmente lá dentro do cliente pra saber qual que é a verdadeira referência dele, né? Eu lembro desse projeto até da revista que... Ela me mandou uma pasta de Pinterest e falou, tem tanta coisa aí, mas eu acho que nada conversa com nada. Ela me falava assim, eu gosto de tudo que tá aí, mas eu não sei se tem uma linha. E tinha, só que ela não sabia. Então ela falou, eu quero um pouco disso, mas eu não sei se eu quero, não sei o que quero. E assim, foi um negócio que eu falei, não, fica tranquila, a gente vai ver o que tem nas imagens. Ela não sabia me dizer o que ela gostava de cada imagem, mas aí ela conseguiu, assim, ela falou, vou te passar a pasta do Pinterest. Eu falei, pode deixar que a gente se vira. Sessão de terapia, não é? Sessão de terapia. E aí, assim, até que quando foi a primeira vez que a gente apresentou o projeto, ela falou, nossa, mas é exatamente o que eu queria e não sabia. Né, assim, é tudo que tem lá, mais de 200 imagens, aleatórias às vezes, mas que no fundo tem um conceito por trás daquilo, tem um estilo, e aí, às vezes o cliente só não sabe dizer que é aquilo, né? Então, eu acho que vai muito da nossa leitura como profissional e também da nossa sensibilidade, que eu acho que a gente tem que ser muito sensível. Tem. Muito sensível em todos os aspectos, assim. Mesmo porque, às vezes, o cliente, ele vem com uma bagagem tão pesada, às vezes, de outras reformas, outras situações, de outras situações que ele tá ali, e ele já vem até calejado de muitas situações. Então, ele já vem na imposição de muita coisa. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero isso, porque já aconteceu isso comigo. Então a gente tem que ter realmente essa sensibilidade, dosar na nossa mão ali o que entender primeiro qual que é a dor dele pra gente saber como lidar a partir da nossa comunicação, porque o projeto ele vai vir depois. Antes disso a gente tem toda essa comunicação com o cliente, então a gente ir desmembrando, né? Sensibilidade, ser humano. Humano.
A gente tem que pensar lá projeta deles. para humanos, né? Seres humanos. Exatamente. Você falando isso me lembrou o meu começo também de profissão. E foi muito interessante, eu gosto muito de falar sobre essa história em algumas palestras que eu dou, porque entrou um casal no meu escritório e eu falava, meu Deus, eram senhores e assim, os senhores que foi uma indicação e eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer um projeto para eles, né? Pessoas com muita influência. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos lá, eu sou arquiteta, vou começar a projetar. Eu fiz o projeto, conversei um pouco com eles, tal, isso lá atrás, tá, gente? E aí eu conversei e eu tive a sorte, porque naquela época não tinha Pinterest. Né? Era o começo do AutoCAD, começo. Eu ainda fazia, o projeto ainda era com normógrafo, papel vegetal. E a minha sorte é que eles me convidaram para conhecer o apartamento deles aqui em São Paulo. E quando eu entrei no apartamento, eu deparei com um apartamento, todas as paredes eram verde musgo e todos os móveis eram em buia. Ela era alemã, Olha. Nossa. ele português. E ela me disse só uma única coisa. Ela só me disse uma única coisa. Leu até bula de remédio. Super detalhista. Sim. Eu fiz o projeto. Leio até bula de remédio. Gosto do escuro. E ela disse, eu gosto do escuro, não gosto do claro. Eu fiz uma biblioteca maravilhosa para ela, com pé direito duplo, com todos a biblioteca dela, né? Assim, os armários com os livros todos em buia, né? Aquele lustre de cristal maravilhoso, mas com janelas amplas e um jardim externo maravilhoso. E foi um grande desafio, porque foi a minha primeira obra. E eu passei por um grande desafio pelo seguinte: tinha uma nascente e tinha uma grande laje de pedra. E eu tive que entrar com implosão. Então você imagina uma arquiteta jovem, sozinha, numa cidade desconhecida, você pega um cliente com esse perfil e você tem que fazer implosão. A partir disso, vocês arquitetam. Eu falei pra ela, e eu ainda disse pra ela, não, se você quiser fazer a sua obra com uma outra pessoa, fique à vontade, o projeto tá aqui. Porque, olha que interessante, quando eu apresento o primeiro estudo, ela olhou pra mim e falou assim, você leu os nossos pensamentos? Eu falei, não, mas a senhora não quer mudar nada? Ela falou, não, está perfeito. Então não tinha 3D, era uma planta baixa e uma fachada. E eu falei, a senhora pode contratar quem a senhora quiser. Ela falou, não, é você que vai fazer minha obra. Eu falei, eu? Sim, é você. Bom, resumindo, fiz até a mudança da casa dela. Eu acompanhei a mudança. E ela se tornou muito próxima. E era como se fosse mãe e filha na relação. Parte da família. Parte da família. É um projeto, é uma história que eu conto, porque quando tudo isso acabou, ela virou para mim, ela falou assim, eu contratei você e mais 4 profissionais para fazer o projeto da minha casa. E você foi a escolhida. Sabe por quê? Porque você percebeu que eu li até bula de remédio. Os outros profissionais, eles fizeram a minha biblioteca, um deles, debaixo de uma escada. Como eu, uma senhora, vou subir para escalar, para buscar o meu livro que eu tanto amo para minha leitura? O outro, ele nem escutou o que eu falei. Ele fez o que ele gosta de fazer. E eu falei, nossa, que gratidão. Né? E ele, a partir daquele dia, ele falou, hoje eu tiro o terno, eu tiro a gravata, hoje é minhas filhas que vão cuidar da minha indústria, porque a partir de agora eu vou só usar chinelo de dedo. Isso que é prazeroso. É prazer. É você fazer a satisfação daquela família, você conseguir fazer essa leitura. Isso é arquitetura. Exatamente. Né? Então, é emoção, é realização. Não é? E a gente chegar nessa finalização é a parte, eu falo assim, que é uma das partes mais gratificantes, assim. Eu sempre falo pro meu cliente, quando ele entra no escritório, eu vou colocar o vasinho no lugar.
Eu quero chegar até a finalização com você. Porque é a realização do trabalho não só pra mim, mas de todo o investimento que ele fez. Exatamente. Né? Ele investiu não só tempo, muito dinheiro, porque não é barato construir hoje. Então, quando a gente coloca aquilo ali e a gente vê essa alegria nos olhos do cliente, é outra coisa, né? Sim. Eu ainda falo pra ele assim, eu falo assim que na hora que a gente for finalizar, eu falei assim, a gente ainda vai tirar foto, eu vou fazer a gravação do meu programa no YouTube, na paleta, pra gente conseguir fazer, pro cliente se sentir realmente parte daquilo de que eu quero estar com ele nesse período todo, né? E uma das últimas entregas que eu tive no ano passado, assim, foi incrível. Eu falei assim, foi tipo programa de TV, assim. Eu falei, a gente conseguiu finalizar tudo. E eles eram extremamente detalhistas, ficavam no pé de tudo que estava acontecendo o tempo todo dentro do projeto. Ele sentava na cadeirinha assim, enquanto o pessoal estava fazendo. E eu falei assim, eu falei assim, isso é ótimo, porque ele tá tendo prazer também de fazer isso, né? E eu virei pra ele e falei assim, aí o difícil foi falar, no dia da produção, eu vou pedir pra vocês não virem. Eles apareceram 3 vezes, eu deixei eles trancados na área de serviço. Eu falei, vocês não vão entrar porque eu quero que vocês tenham a experiência de entrar na casa de vocês. Aí eu falei pra eles, inclusive na produção, vocês tragam itens pessoais de vocês já, que eu quero já posicionar. Ela foi lá, levou um monte de coisas que ela já tinha. Ai, isso aqui fica do meu lado da cabeceira, isso aqui. Ai, que emocionante. Gente, quando eu abri a porta, eu tava com um buquê esperando eles. Todo mundo começou a chorar, eu comecei a chorar. E a gente começou eu fui apresentando o projeto pra eles, e eles falaram, Vitor, eu vim aqui hoje e não tava assim. Sim. Tipo, como você consegue? Então eles não conseguiram tirar nada, né? De toda a produção que a gente fez, inclusive porque a gente fez essa leitura, lógico, desde o começo com o cliente, mas a gente chegar nessa finalização é prazeroso, né? É muito gostoso. Eu falo assim, tanto que nesse dia a gente foi sair de lá 4 horas da manhã. A gente começou a tomar vinho, fizemos parte da família. É muito gostoso esse processo, né? Eu acho que é o mais gratificante, porque você vê desde o comecinho até um filho. A finalização. É um filho. Pra nós, é um filho. Eu falo que é um filho que nasce. É um filho. Até porque esse filho tem um processo também, né? Quando a gente finaliza uma obra, até ela se ajustar, ela tem o tempo dela, né? Tem todo a adaptação no solo, né? As pequenas fissuras que às vezes o cliente não entende, acha que a casa vai cair. Sim. Não, é tudo adaptação. Tem a adolescência dela que é um pouco mais rebelde, uma hora que ali a gente tá mais tratando mais no colo, tem hora que ela fica mais rebelde, tem hora que elas... Então, e outra, né? A gente tem que entender que às vezes a gente mistura materiais que a dilatação é diferentes, né? A madeira com o concreto, com o ferro, enfim, a gente tem que respeitar, né? Cada material que está ali, né? Então, mas assim, quando tudo começa a andar, às vezes, não saiu da minha torneira, o que é? Ar dentro da tubulação, né? E tá achando que, nossa, não tem água, o que aconteceu, né? Tudo é uma tragédia. E é natural, eles não sabem, né? Mas depois que você passa, eu falo que obra que nem dor de parto. Você esquece. Como eu tive 2 dores de parto, então a gente esquece e vai de novo, né? Então, mas aí você fala, puxa, olha, meu filho tá andando, meu filho cresceu. E é uma conquista para nós. Não é? É uma conquista mesmo. Exato. Eu lembro que eu falava assim no começo, que assim, até você começar a ter as obras prontas, as reformas, vai um tempo, né? Querendo ou não, faz 5 anos que eu sou formada, mas eu tô há 2 anos no mercado, né? Sozinha. Então eu lembro que no começo, fazia de tudo, né? Ainda faço um pouco de tudo, mas assim, a gente acaba indo para um nicho ou para o outro, né? Eu lembro que eu peguei uma reforma que depois eu falava, eu nunca mais vou pegar reforma. Eu não quero mais. Aí você se vê na reforma de novo. Exato. Só que aí, quando a gente vê o que aquela casa, o que aquele espaço era antes, e no que você, com um pouco do seu toque, com a sua sensibilidade, transformou, e você vê cliente postando foto, aproveitando minha piscina nova. Gente, é muito bom, né? É tão gratificante que, assim, enche o coração de um jeito que você fala, eu amo fazer reforma. Então, é um processo isso. É um processo. Eu falo que a reforma é o maior desafio de um profissional. É um desafio, mas é tão desafio gratificante. Eu amo. E olha, e às vezes, não sei se acontece isso com vocês, pra mim aconteceu muitas vezes, deu uma coisa que não deu
puta, não deu certo, não era desse jeito. Só que aquela coisa que deu errado é a que ficou mais bonita. Pensar, não, porque você ficou tem que mais bonita no final. Sim. Sabe, parece que aquele erro, ele tinha que existir para que trouxesse um resultado melhor ainda. Sim. Né? Então, é muito bom, né? E essa parte da reforma, acho que ela é tão gratificante assim também, porque eu acho que mostra ainda mais essa força que o arquiteto tem dentro de... O quanto é importante, de mudar né? a vida da pessoa. Por quê? Porque ela já vivia naquele espaço, ela já sabia como era, só que ela não conseguia ter a visão que nós temos para dentro do espaço dela. Então, eu acho que é mais gratificante pra gente, porque eles externalizam até muito mais, diferente do que, às vezes, pegaram um projeto do começo, meio e fim, porque foi tudo que você que planejou, né, junto com o cliente, tudo, mas é um processo inteiro. Você meio que tinha total liberdade. Quando você tem a reforma, você tem algumas limitações, né? Exatamente. E você vai ter tem um que pilar trabalhar no meio com da elas, janela. né? Então, não vai dar pra você abrir o vão que você quer. Exato. É isso mesmo. Não é? Muito bem. Eu já vi que vocês são amantes da arquitetura. Que bom. Que bom que vocês agora, né, vêm aí para fazer parte desse novo mundo. E fico muito feliz de ter duas pessoas talentosas e que, né, com esse depoimento, com essa fala de tanto carinho pela profissão. A gente precisa disso, né? O mundo precisa de pessoas que nem vocês. E eu confesso, até com emoção, pela minha habilidade, que é amor à profissão, eu quero tanto que essa profissão, ela cada vez mais tenha um valor fundamental na vida das pessoas. Arquitetura é vida para mim. O que é arquitetura para você? Eu acho que é vida mesmo. Eu falo que não tem um botão de desligar arquiteto. A gente vive isso intensamente, né? Essa emoção. Eu vou chorar também, gente. É assim. Essa Emociona, emoção, né? Ela traz uma coisa assim que ela sai. Indescritível. É indescritível. Então... E pra você, Mica? A gente fala que, assim, tem que amar muito. Tem que Tem que gostar amar, né? muito da profissão. Porque não é fácil, a gente sabe que não é. Não. E eu falo, nossa, é um batidão, né? Que a gente tem que amar muito. Tem que viver isso. E o que mais a gente quer é levar felicidade para essas famílias, né? Exato. Sim. Esse é o comprometimento, né? E eu acho que quando tem esse profissional que quer levar isso, ele tem que ser respeitado. Porque a gente sabe que no mercado também tem o oposto, né? Mas quando a gente depara com pessoas que têm a mesma... a mesma intenção, isso é fantástico. Então, a gente está chegando no nosso final. Infelizmente. Nossa Senhora! Ficava. Passou muito rápido. Tá vendo? Olha, vocês tão pouco tempo perto de mim no mercado. Olha quanta história você já tem para contar. Falar muita coisa. Eu diria que daqui uns anos vocês vão ter, assim, talvez um best-seller, porque realmente a cada obra é uma nova história. Sim. E a cada obra a gente cresce. Porque, obviamente, aquele que quer, né, que envolve, e que tem essa percepção desse crescimento, que quer evoluir no processo, né? E eu diria para vocês que quando eu olho para trás, eu falo assim, obrigada por tudo que eu passei, obrigada por eu ter feito tudo o que eu fiz. Eu digo que eu não tem nada faltando na arquitetura na minha vida. Não. Ela me completa a cada dia. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Cada passo que a gente dá, a gente tá aprendendo. E eu acho que a gente só tem que ser aberto a isso. É isso aí. Tem que estar ali esponjinha o tempo todo. Bom, muito obrigada. E agora eu vou deixar um pouco espaço para vocês. Né, por favor, Vitor, o seu contato. Se você quiser falar alguma coisa, deixar um recado aqui pro pessoal, fique à vontade. Vamos lá. Bom, então, gente, pode me seguir no Instagram, arc.victorromancini, S-I-N no final. Eu tenho na Paleta também, que é o meu canal no YouTube, que também mostra um pouquinho não só das minhas obras, mas também eu percorro lugares diferentes para poder falar sobre história e arquitetura. E tô buscando aí galgar nosso caminho aí da melhor forma possível, trazendo muita alegria, da melhor forma
trazendo para fora realmente Sim. toda essa emoção que a gente sente. Adorei te conhecer. E você, Mica, por favor? Meu Instagram é @arc.micafugino, Mica com K, Fugino com J. Queria agradecer, na verdade, essa oportunidade, que foi assim, pra mim é muito difícil falar, eu tenho muita vergonha, mas eu gosto de compartilhar, eu gosto de poder expor o que a gente passa, o que eu busco, né? E eu acho que a gente busca sempre aprimorar, sempre crescer, sempre absorver, e só agradecer pela oportunidade. Obrigada também por estar aqui, por aceitar o convite. Bom, eu também vou deixando aqui os meus contatos, né? O carlaconcapimentel.arc, que é o meu Instagram. Também tenho um canal, né? Hoje, que é o podcast Bora Construir, junto com a Pri, que é uma engenheira, porque eu falo que a arquitetura sem engenheiro não vai, a gente precisa estar aí junto, né? Eu acho que não só isso, tem toda uma equipe envolvida, e lá a gente fala sobre todos os problemas de uma obra, de um escritório, enfim, a gente fala muito de como realmente tem que ser um escritório de arquitetura, ou melhor, da construção civil, né? Acompanha a gente lá, e aqui junto com o Clube Casa também, que a gente está muito envolvida nesse projeto, o Clube Casa maravilhoso, dando essa oportunidade de gerar cada vez mais, né, conteúdos e compartilhar isso para os profissionais, que é o que a gente precisa, né, de conteúdos, de conhecimentos, de experiência e conexão total. Não é isso aí? Obrigada, e pessoal, obrigada por mais esse episódio, e no próximo muitas novidades também aí no Ecos da Arquitetura.